Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aí para mais uma semana de aulas e vamos dar continuidade ao nosso curso de América Latina. E hoje nós vamos para a aula América Central e Insular mais Guianas, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa análise. Bom, esta é a América Central Insular. Então, aqui, onde vocês estão vendo a setinha, representa um istmo, certo? Esse istmo liga a América Central, a América do Sul e a América do Norte. Então, o istmo seria uma pequena porção de terra, uma faixa de terra entre dois mares, certo? Fazendo uma conexão com os dois subcontinentes. Esta é a América Central, que a gente poderia dizer continental, apesar de ser limitada. E aqui seria a América Insular, ou Caribe. Aqui é o chamado Caribe, o Mar do Caribe. A principal ilha é Cuba e a ilha de Hispaniola, que metade dela representa o Haiti, metade dela representa a República Dominicana. Depois percebam que existem muitas pequenas ilhas ou pequenos arquipélagos. Alguns, vários são independentes, são autônomos, mas nós vemos aqui, tem o Q, o K e o S, Então o Q, o K, o K, UK. Então seria referência às Ilhas Virgens Britânicas e às Ilhas Virgens dos Estados Unidos da América, tá? Também temos Porto Rico, que é uma situação um tanto quanto estranha, porque Porto Rico não é um país independente, e também não é um estado dos Estados Unidos. Ele é um protetorado, uma ilha protetorada dos Estados Unidos, certo? Então, não é uma coisa nem outra, não é nem uma colônia, não é nem um estado, um território, é um protetorado, certo? Então, muitas dessas ilhas aqui, ilhas tropicais, vão ser ilhas de interessante atração turística. Então, o turismo é bastante forte, uma agricultura de produtos tropicais e também, em alguns casos, nós vamos ter alguns paraísos fiscais. Paraísos fiscais seriam aqueles lugares em que existem bancos e esses bancos eles não vão solicitar para os seus correntistas a procedência do dinheiro depositado ali. Então é um meio de lavagem de dinheiro sujo, dinheiro de corrupção, dinheiro de narcotráfico e outras cositas mais, beleza? Eis a Guiana, as chamadas Guianas. Então, as Guianas, o que seria da América do Sul, que a gente não pode considerar como nem de herança espanhola nem portuguesa. Então, as três Guianas, a Guiana, que antigamente era chamada de Guiana Inglesa, o Suriname, que antigamente era Guiana Holandesa, e a Guiana Francesa, certo? Dos três territórios, apenas a Guiana Francesa mantém relação com a França. O que representa a Guiana Francesa? É um departamento, certo? É como se fosse um estado francês. A Guiana Francesa não é uma simples colônia. Ela tem governador, ela é parte da França. É o que se considera França ultramarina, ok? O pessoal aí do Colégio Anjo da Guarda, há uns 2, 3 anos atrás, teve um menino das Ilhas de Reunião, que é uma ilha lá no Oceano Índico, perto de Madagascar. Também representa um departamento francês ultramarino, certo?
Então, os três países, né, eles estão dentro desse cenário, né, sul-americano, de países extremamente apegados a economias primárias. Então, né, não vai ter muita diferença do restante dos países, né, da América do Sul, da América Latina. São países, tirando a Guiana Francesa, né, que é um estado francês, são países considerados subdesenvolvidos, certo? Então, os aspectos físicos são países equatoriais e tropicais. Sempre lembrando, o que é um país equatorial? É que é tocado pela linha do Equador. Com certeza, fatalmente, né, principalmente se ele for de baixa altitude, vão ser países quentes, países extremamente úmidos, certo? E também, né, de clima tropical. Tropical estaria dentro da zona intertropical, está entre os trópicos. Então, o Caribe é uma área tropical, certo? Então, vão ser países quentes, países chuvosos, principalmente no caso do Caribe, porque vai ter efeito da maritimidade, né? Então, vão ser países que vão ter bastante umidade, certo? São países que apresentam florestas tropicais, florestas equatoriais e principalmente os países do Caribe são vulneráveis à ação de furacões e terremotos. Então vamos pegar, por exemplo, o mais afetado nos últimos tempos por efeitos, né, dos fenômenos naturais, o Haiti, certo? O Haiti está aqui, ó, né, do lado oeste da ilha de Hispaniola. O Haiti é o país mais pobre da América, né? A sua infraestrutura é precária. Então, seja em terremotos, seja em furacões, né, a população do Haiti sofre muito, porque já é uma população, né, que sofre, né, da ausência principalmente de saneamento básico, certo? Então, em caso de furacão, essa área toda é bastante afetada pelas chuvas, pelos ventos fortes, por inundações ou maremotos ou terremotos, tá certo? Aspectos humanos, são países bastante povoados, né? Uma população mestiça. Uma curiosidade, né? Muita gente aqui na América, aqui no Brasil, pensa que a Jamaica é África, ela está na África, mas não, a Jamaica está ao sul de Cuba, certo? Então, por que as pessoas pensam isso? Porque a população jamaicana é completamente, né, majoritariamente formada por negros e mulatos, né, por pretos e mulatos. Por que isso, né? Isso aconteceu desde o princípio? Não, antes era uma ilha povoada por autóctones, pelo que nós chamamos de indígenas, né, com um termo generalizante chamado indígena. Mas essa população foi completamente erradicada da ilha. Então, como era uma ilha que produzia bastante cana-de-açúcar, tabaco, né, escravos africanos foram trazidos e eles são, né, majoritariamente a população da ilha jamaicana. Né, são países pobres, na maioria, né, países beirando a miséria. O Haiti é um caso que a gente vai falar mais para o final, né, um caso crônico de miséria, pobreza, né, conflitos sociais, né, violência, guerra civil. Então, alguns países como o Haiti vão sofrer muito disso. E são países, né, que vão sofrer daquilo que a gente já trabalhou na aula inicial, né? São países com muita desigualdade social. Vai existir sempre aquela minoria, né, rica, né, quase sempre com vínculo com a propriedade fundiária da terra, né, com uma concentração de renda, uma população ampla com bastante dificuldade, certo? Então, principalmente na América Central, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, né, são países paupérrimos, países com muitos problemas, né,
que se inserem dentro desse tópico aqui, né? Crise crônica, problemas políticos, etc. e tal. Nos aspectos econômicos, né, são economias com muita dependência de produtos primários. Se nós formos fazer, né, um quadro com o que esses países produzem, a maioria produz, né, itens primários. Né, vão produzir banana, cacau, açúcar, né, então são commodities, né, que vão estar dentro da lógica do plantation. Qual que é o plantation? Da grande propriedade, monocultural, baseada principalmente na exportação, certo? Como eu disse, alguns se convertem em paraísos turísticos, né? Outros também, além de paraísos turísticos, são paraísos fiscais. Antes da gente entrar na geopolítica, o caso mais mais interessante em matéria de desenvolvimento humano, em matéria de democracia, né, é a Costa Rica. É uma pena que a apostila cita muito pouco da Costa Rica, mas a Costa Rica é a democracia mais consolidada da América Central. Ela representa também o melhor índice de desenvolvimento humano, talvez junto com Cuba. Tá? Então Cuba é um tema polêmico, né? As pessoas às vezes, né, questionam o fato de Cuba ter um IDH bom, né? Mas o IDH bom de Cuba se refere principalmente à questão da acessibilidade à saúde e educação, certo? Então são pontos interessantes, mas dentro de Cuba não é uma democracia, certo? Estou aqui falando em alto e bom som. Cuba representa um estado com uma ditadura de partido único, ok? Com uma censura, não há liberdade de expressão, certo? Mas a população desfruta, né, de um desenvolvimento socioeconômico interessante, principalmente em matéria de saúde e educação, reforçando aqui para vocês, certo? Então, o caso mais interessante é o da Costa Rica. Quanto à geopolítica e à história. Essa é uma área, né, que desde 1820, 1830, é uma área de influência direta, né, cada vez mais crescente dos Estados Unidos da América. Então, o que eles chamam de Lago dos Estados Unidos da América, principalmente a região caribenha. Então, nós temos um histórico, né, de instabilidade, de interferência, de intervenção dos Estados Unidos na região. Então é só a gente lembrar da doutrina do Big Stick, a doutrina Monroe, né, a doutrina Monroe que sinalizava para os países europeus lá no Congresso de Viena o que, né? América para os americanos. Então você pode ter aí, né, a defesa da independência dos países latino-americanos, mas também tem de maneira oculta que o vácuo econômico deixado pelas potências metropolitanas europeias ibéricas seria preenchido por quem? Pelos Estados Unidos da América, não o vácuo político. Não era intenção dos Estados Unidos da América fazer ninguém de colônia, mas ocupar o vácuo econômico, certo? Ser um parceiro, e isso foi o que aconteceu, com exceção do Brasil, que, né, se aproximou mais, talvez a Argentina, que se aproximou mais da Inglaterra. Todos os países da América, né, da Latina se aproximaram mais dos Estados Unidos, certo? Depois, no século XX, doutrina Marshall, né? Então nós temos aí um histórico de casos emblemáticos. Cuba e Porto Rico no final do século XIX, quando, né, foram as últimas ilhas em que a Espanha perdeu a dominação e, ao literalmente retirar a Espanha do jogo político da região, ela ocupou também, no caso de Porto Rico e Cuba, ela ocupou o vácuo político, certo? Tanto que, né, não podemos aqui nos aprofundar nessa temática, mas como eu disse lá no começo,
Porto Rico até hoje é um território que é protegido pelos Estados Unidos, né? A política externa de Porto Rico, quem faz são os Estados Unidos da América. E no caso de Cuba, nós tivemos, né, um enfrentamento mais simbólico, né? A Revolução Cubana sendo nacionalista em princípio e depois se submetendo dentro de uma lógica socialista. Então, por ter a presença na região de ditadores submetidos aos interesses dos Estados Unidos da América, né, essas nações da América Central, principalmente, e Caribe, elas eram chamadas de repúblicas de bananas, certo? Tem até filmes falando sobre isso, do Woody Allen, né, Bananas, falando a respeito de toda essa trajetória, né, da interferência dos Estados Unidos na região. Perdão. E aqui nesse slide nós também, né, podemos já trazer algo do passado e algo do presente, né? O que seria do passado? O Panamá. O Panamá, né, um pequeno país aí da América Central, entre a América do Sul e a América Central, os Estados Unidos eles influenciaram na independência dessa região. Por quê? De grosso modo, né, os Estados Unidos e os países europeus tinham a intenção de construir um canal unindo, né, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E, principalmente pela ação dos Estados Unidos, né, a partir de um diálogo com a Colômbia não se interessava a partir das propostas desse governo de então. O que aconteceu então? Né? É aquela coisa, os interesses dos Estados Unidos sendo levados a qualquer custo. Então, os Estados Unidos da América incentivaram a população local, oligarquias locais, né, que vão se formar como Panamá, a se separar da Colômbia, formando assim um novo país, né? Então, com apoio, com suporte militar, financeiro dos Estados Unidos da América. Então o canal foi construído e empresas dos Estados Unidos assumiram esse canal até o final do século XX. Hoje é uma empresa panamenha que toca a administração do canal, ao que parece, certo? E eu disse passado e presente. No caso do presente, está se construindo também um canal na Nicarágua. E esse canal construído por uma empresa chinesa. Hein? Uma empresa chinesa. Então é um canal maior, certo? É um canal que vai ter um investimento muito maior, capacidades maiores. Então o que isso revela para a gente? Nós temos atualmente um embate comercial entre duas grandes nações do mundo, né? Uma consolidada, que são os Estados Unidos da América, e outra cada vez mais emergindo como uma potência, né? Ou cada vez não, consolidada como uma potência. Então a China tem negócios pelo mundo todo. A China tem uma influência assustadora dentro da América Latina. A China já é o principal parceiro de vários países da América Latina. Então, o canal da Nicarágua seria um canal alternativo e, principalmente, aqueles países que têm uma aproximação forte com a China vão utilizar fatalmente o canal nicaragüense, né? Também acrescentando, a Nicarágua é um país com muita estabilidade política, né? Um governo que tem muita distância de ser um governo liberal, democrático, né? Então a gente já imagina que por isso há uma interferência muito forte também da China, certo? Caminhando para nossa conclusão, né? Faltam apenas trabalhar com Cuba e Haiti, né? Então Cuba, né, foi um protetorado americano defendido, né, assegurado dentro da Constituição dos Estados Unidos. Então veja, né, a sorte de um país está selada na Carta Magna de outro país, a partir da chamada Emenda Platt. Então, os Estados Unidos assumindo a condução dos principais negócios, com uma ditadura dentro de Cuba. Então, trocou-se uma ditadura por outra.
certo? Só que acredita-se que, a despeito, né, da ausência de liberdades, as condições de vida do povo cubano melhoraram, certo? E insisto, a despeito da ausência de liberdade, ok? Então a revolução vai romper com isso. Muitas empresas dos Estados Unidos tinham propriedades em Cuba, certo? United Fruit, né, que era uma grande empresa, um grande conglomerado, né, do agrícola de frutas tropicais, foi, né, saiu perdendo dessa revolução toda. Então, para que, né, Cuba tivesse, né, uma maior segurança, a Revolução Cubana, né, ela se submeteu ao guarda-chuva da União Soviética. Isso foi um tapa na cara muito forte dos Estados Unidos da América. E isso, né, afetou todo o presente das relações internacionais, né, da América Latina. Se não fosse Cuba, tanto que afeta até a nossa história, né, até a nossa política. Então não tem como entender a segunda metade do século XX sem entender a Revolução Cubana, certo? Então, desde os anos 60, Cuba recebe o embargo dos Estados Unidos, certo? Houve uma tentativa de reaproximação a partir do governo Obama. Por quê, gente? Porque tem muitos cubanos que vivem nos Estados Unidos. E, né, é fato de que o embargo ele não afeta só o governo cubano, ele afeta a população cubana. Então aquela população que não tem nada a ver com a política, ela sofre por conta do embargo, né? Então tentou-se um esboço de reaproximação com Obama, mas desde que Donald Trump chegou, essa reaproximação ela foi literalmente abandonada, certo? Não sei, né, caso Joe Biden vença as eleições, talvez nós teremos novamente uma política mais de diplomacia, mais de aproximação do que de enfrentamento, como vimos, né, como temos visto com Donald Trump no poder. Então, Cuba atual, né? O país é governado por essa ditadura de partido único, parceira da Venezuela, apesar da Venezuela já não estar mais nos seus áureos dias, né, que investiu muito em Cuba, né? Cuba, por sua vez, né, enviou muitos médicos, né, muitos professores para a Venezuela. Então é um acordo de cooperação que existiu enquanto existia dinheiro, coisa que não existe mais, né, dentro da Venezuela. Então, dentro desse binômio liberdade e igualdade, Cuba, os cubanos não têm liberdade. Só que os cubanos têm, né, esse sentimento de igualdade, ou pelo menos, né, conseguem ter um sentimento disso. Então existe sim uma oferta de um padrão mínimo de vida para as pessoas, tanto que o IDH de 2017 era 0,77, né, considerado alto. O IDH de Cuba é maior do que o do Brasil, né, ao que parece. E o índice Gini, que mede a desigualdade, 0,38. O nosso está entre 0,45 e 0,50. Algumas imagens, né? Aqui, né, algumas cartoons, sempre lembrando que o cartoon representa uma opinião, né? Então percebam, né? Aqui uma foto histórica, né, do presidente cubano Raul Castro com Obama. Aqui, né, vemos, né, tanto Rússia como China também tem uma aproximação com o governo cubano, né? Aqui seria uma foto da prisão de Guantánamo, que ainda existe em Cuba. Guantánamo é uma prisão dos Estados Unidos em território cubano, certo? Apesar de não ter relações diplomáticas, ou muito tempo não ter relações diplomáticas, ainda ela existe, certo? A foto do Castro e a foto de um momento delicado, né, entre o presidente Kennedy e Khrushchev, na crise dos mísseis, que quase levou o mundo a uma guerra.
Concluindo nossa aula, né, caminhando para a conclusão, trabalhando com o Haiti, né, como disse, o país mais pobre da América, né, um dos piores IDHs do mundo. E o interessante de chamar a atenção, né, o Haiti, em algum momento, foi, né, até o início do século XIX, a colônia mais rica da América Latina, certo? O problema, qual foi o problema, né? O início do problema, entre aspas, foi que a população escrava se voltou contra a dominação francesa, conseguiu, né, a sua independência, conseguiu expulsar os colonos franceses e também sofreu o embargo das nações por isso. Então, o Haiti sempre foi considerado o mau exemplo. Mau exemplo em que sentido? Mau exemplo de que escravos se voltaram contra seus donos, né? Lutaram contra eles, romperam os grilhões da escravidão e assumiram o poder. Então, né, seja pelas guerras de libertação, seja pelas próprias falhas dos haitianos, seja pelo embargo europeu ao Haiti, as suas tragédias nacionais, nós temos, né, nessa equação o país mais pobre. Depois aí de 200 anos, 200 e poucos anos, nós temos a colônia ou a ex-colônia mais pobre da América Latina, certo? Então aí nessa conta, nessa equação, vai entrar os aspectos históricos, os aspectos naturais, né? E tudo colaborando para essa dificuldade. Então atualmente apresenta uma precária infraestrutura e é dependente de uma agricultura rudimentar, quase que de subsistência. Então é necessário muito investimento da comunidade internacional no Haiti, né, em educação, saneamento básico, para que a sua população, num futuro próximo, possa desfrutar de melhores condições de vida. Aqui, né, uma foto do Palácio Presidencial, que parte dele foi derrubado no terremoto de 2010. E não vamos esquecer também que o Brasil, né, chefiou uma missão de paz da ONU até pouco tempo atrás, né? Então foi a primeira experiência brasileira em que o Exército chefiou uma missão de paz da ONU, né? Teve até um amistoso de futebol, Brasil e Haiti, Ronaldinho Gaúcho, todo mundo ali. Finalizando nossa aula então, em síntese, né, chamo a atenção para que vocês deem uma olhadinha, né, na parte das tarefas, que vai ter ali a região, os aspectos físicos, os aspectos humanos, aspectos econômicos, né? Então veja, nos aspectos econômicos sempre o destaque, né, para a economia primária exportadora, certo? Os aspectos físicos, né, e os aspectos humanos, certo? Então nossa aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado aí. Abração e até mais.